Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje iremos conversar sobre este livro aqui fantástico, que é O Que Fazer, do Pablo Catadian, que, pra quem não conhece, saiu também um outro livro do Pablo Catadian aqui no Brasil pela editora DBA, que se chama Liberdade Total. Esse livro tem vídeo aqui no canal, tá? Vou tentar deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Esse livro é muito legal, é um dos livros mais, assim, diferentes e legais que eu li esse ano, tanto é que tem até umas marcações aqui, faz tempo que eu não faço marcação com o post deste livro. Mas enfim, esse livro aqui saiu pela editora Relicário, que é uma editora que não costuma publicar muito ficção, né? Eu acho que eles estão passando a publicar ficção agora. Eles publicaram também aquele livro da Sara Galardo, que é o Aijoaz, acho que é assim que se pronuncia, que é um clássico aí do realismo fantástico latino-americano. E bom, Pablo Catadian, eu já conheci o trabalho dele, né, que é um trabalho bem diferente, bem doido, diga-se de passagem. Enfim, vejam um vídeo sobre esse livro aqui no canal. E, bom, que falar sobre o que fazer. Eu acho até que o que fazer é melhor do que a Liberdade Total. Não que a Liberdade Total seja ruim, mas é porque esse daqui é um livro muito, mas muito doido e muito diferente, gente. Assim, primeiro de tudo, caso você tenha curiosidade em ler, vá sabendo que isso daqui é uma doideira sem fim, doideira, tipo, doideira hard. Assim, não tem outra palavra, doideira hard mesmo, doideira pesadona. E sobre o que vai se tratar, o que fazer? Bom, é que neste livro a gente vai acompanhar então um narrador, porque a gente não sabe o nome, viajando aí, ou tendo sonhos com um personagem chamado Alberto. E nessas cenas que vão se desenrolando a cada capítulo, eles vão vivendo situações ali meio que inusitadas. Então a gente começa o livro já com uma cena muito inusitada, que eu acho que já diz muito do tom do livro. Então é o que eu tô falando pra vocês. Caso vocês tenham interesse, vocês não sejam lá tão fãs de livros doidos, lê a primeira página, o primeiro capítulo, que é a primeira página, né? Os capítulos aqui são curtíssimos, deixa eu mostrar pra vocês. É tipo coisa de uma página, 2 páginas. Estão vendo, ó? Curtíssimos. E bom, lê o primeiro capítulo e vê se você vai gostar, se você vai se interessar, porque assim, gente, esse livro aqui, ele tem uma narrativa, mas é uma narrativa que ela vai se formando ali ao longo das páginas, né, ao longo da medida em que você vai entrando no livro. E essa narrativa não faz muito sentido, diga-se de passagem. Então esse livro aqui é o livro para quem gosta de experiências literárias meio que eu diria alucinógenas, porque este livro aqui é uma doideira. E quando eu falo doideira, porque não tem outra palavra pra definir o que fazer. É uma doideira, mas é uma doideira muito legal, é aquele tipo de doideira que você fica chapado lendo, e não é aquela doideira hermética que você fica tipo assim, horas tentando entender uma página. Não, o que é o que tá aqui, sabe? Tipo, o Pablo Catadian cria cenários oníricos fantásticos aqui nesse livro, que chegam a ser assim, tipo, amigo, que droga você usou pra escrever essa parada aqui, porque o negócio tá brabo, sabe? Tipo, e é muito legal, porque as cenas se desenrolam de uma maneira inverossímil, né? Numa maneira onírica, numa forma de sonho, mas ao mesmo tempo tem ali uma coisa que liga essas narrativas. Não sei se isso faz sentido, mas à medida em que você vai passando ali os capítulos, as coisas não fazem sentido, mas elas fazem sentido. É difícil explicar porque este livro aqui é um livro muito que eu falaria que é sensorial no sentido de que ele vai testando até o limite onde você consegue ir nessa doideira, até o ponto... Porque assim, o Pablo Catadian, como eu falei pra vocês, se você não gostar da primeira página, nem continua, porque vai ser assim o livro todo. Então assim, se você aceitar passar as páginas, né, se você aceitar a mãozinha que o Catadian tá te dando pra entrar nessa história, esse labirinto, faz todo sentido, depois, né, que a gente lê, que a gente pensa assim, esse livro é basicamente isso, né, vários labirintos sem saídas, mas enfim, se você aceitar a mãozinha que o Pablo Catadian te dá na primeira página, você vai ter uma experiência muito diferente, muito única, sério, gente. Os dois livros do Catadian são dois livros muito únicos e são dois livros muito original. Mas o que fazer, eu acho ele mais original ainda, porque é simplesmente uma narrativa sem pé nem cabeça, que tem pé e cabeça. E assim, é brilhante, porque aqui nesse livro, à medida em que as cenas vão se desenrolando, a gente vai percebendo ali alguns temas que vão se tornar recorrentes aí nesses sonhos que esse personagem tá tendo. Eu digo que é sonho porque, não pode ser outra coisa, é sonho. Assim, não tem como, sabe? Tipo, é feito pra ser parecido com um sonho. Então, a partir do momento em que ele vai passando ali esse protagonista com o Alberto, né? Que é esse companheiro ali dele que tá ali em toda a situação. À medida em que ele vai passando por essas problemáticas, por essas ocasiões ali meio esquisitas, meio estranhas, vão surgindo ali meio que de
primeira mão num subtexto, mas depois elas vão ficando escancaradas, algumas questões políticas, algumas questões sobre memória, questões importantíssimas, assim, importantíssimas e de uma maneira muito bem tratada, sobre o efeito da memória, né? Da memória não, da consciência histórica da Segunda Guerra no pensamento latino-americano no geral. A gente vai ter aqui uma coisa que começa assim como uma sementinha ali no meio do texto, depois ela se torna uma árvore que meio que vai ligando esse livro, que vai ligando essas coisas meio doidas, assim, que é muito bem feita, assim, é muito bem feita. Gente, é muito bem feita mesmo, eu não tenho como explicar, vocês têm que ler pra saber, juro pra vocês. Não é querendo, tipo, vocês têm que ler pra saber, porque é uma experiência muito especial e uma experiência muito única. E é um livro muito inventivo, é um livro muito singular mesmo, assim, é um livro que você não vai encontrar por aí. E é um tipo de livro que te deixa chapado, mas ao mesmo tempo que ele te deixa chapado, ele vai te cutucando, assim, sabe? Tipo, é que nem você ficar chapado e você começar a pensar assim, tem umas coisas aí, né? Tem umas coisas ali, tem umas coisas aqui, assim, sabe? E, né, curiosamente, se você já estudou ciências políticas, ciências sociais, ou enfim, se você sabe um pouquinho aí, né, acho que é mais para os cursos acadêmicos mesmo, ou para quem tem muito interesse em história, principalmente história da Revolução Russa, você vai imaginar que isso daqui, esse título, O que Fazer, é um título do livro, de um dos livros, né, de um dos textos, discursos do Lenin, que se chama O que Fazer, só que o do Lenin tem uma interrogação. E vamos ver se tem uma relação, porque tem, e eu não vou falar pra vocês qual é, porque vocês vão ter que ler. Se vocês ficaram curiosos, vão ter que descobrir aqui. E recomendo também dar uma lida no texto do Lenin, porque tem meio que uma sátira aqui nesse livro em relação a esse texto, né? O título já diz muito. E depois que eu tava lendo, aí eu falei assim, gente, eu lembro que esse título é título de algum outro livro. Aí eu falei assim, do Lenin. E aí eu tava lembrando, eu não li o texto todo, eu li pedaços, enfim, sei por alto mesmo, mas tem uma coisa que se você souber o por alto, né, o básico dessa coisa do Lenin, você vai sacar aqui algumas coisas, principalmente a relação ali dessa história aqui com a questão da tradição literária ocidental, europeia, do pós-guerra, né, tem uma questão aí. Sim, é um grande, eu diria que esse livro aqui, apesar dessa loucura que ele é um grande romance, assim, é um romance que você não encontra no Velho Mundo e nem nos Estados Unidos. Ponto. Sim, você não vai encontrar um romance desse daqui, né, um livro desse daqui produzido por europeu, porque eles não têm mais capacidade de fazer nada que seja interessante. Ponto. Ponto. Isso é uma opinião minha própria, tá, gente? Podem discordar à vontade. Mas enfim, isso é o que eu acho, que eu penso, e talvez quando daqui a um ano, daqui a 6 meses eu pense diferente. Mas enfim, eu acho que isso daqui é, enfim, o futuro da literatura contemporânea. E fico muito feliz de ele ser argentino, né? É uma delícia. Não tem, é como eu falei pra vocês, não tem como um europeu escrever sobre isso. E o texto, o livro todo, tem uma questão aí, né? Principalmente também sobre teoria marxista, que muita gente pode discordar e pode falar assim, esse cara é um escroto, mas pero mucho, né? Enfim, bom, gente, leiam, descubram, leiam Pablo Catadian. É um livro bem interessante mesmo, é um livro muito diferente, foi uma leitura que eu gostei muito. Relicário aí tá com uns títulos bem interessantes, literatura latino-americana, enfim, vale a pena ficar de olho, vale muito a pena ler esse livro, principalmente pra quem gosta de literatura contemporânea. Isso daqui é uma leitura imperdível e, eu diria, obrigatória, de verdade, gente. Livraço daqueles que você não vai encontrar por aí, tá? Daqueles que você não vai encontrar semelhantes, assim, ó. O Liberdade Total tem até umas coisas aí do Manuel Puig e tal, mas esse daqui eu acho original para um caralho. É original para caralho mesmo, assim. Enfim. Fica aqui a dica, tá? Esse livro aqui vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de você. A Relicário é uma editora que, enfim, bota o livro aí pra rodar, então você, sei lá, vai encontrar qualquer livraria mais próxima. Se não encontrar, você consegue encomendar facilmente, tá bom? Porque eles trabalham com distribuidora. E é isso, gente. Comprem livros na livraria física e leiam Pablo Catadian. Principalmente se você gosta muito de literatura contemporânea. Enfim, imperdível, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.